Você sabe o que é um Black Bloc? Black Bloc é uma tática de ação direta, de corte anarquista, empreendida por grupos de afinidade que se reúnem, mascarados e vestidos de preto, para protestar em manifestações de rua, utilizando-se da propaganda pela ação para desafiar o establishment e as forças da ordem. Black Bloc é basicamente uma estrutura efêmera, informal, não hierárquica e descentralizada. Unidos, seus integrantes pretendem adquirir força suficiente para confrontar as forças da ordem. Primeiramente, queria começar com o fato de que, por eu estar escondendo a minha identidade, isso não implica dizer que eu seja vagabundo, que eu seja vândalo, terrorista e caralho a quatro. É uma questão de segurança mesmo, porque a gente sabe que o Estado persegue e, infelizmente, é assim que funciona. A história do Black Bloc ela começa na década de 80, principalmente na Alemanha, com grupos autonomistas. Eles mantinham ocupações na cidade e eles eram pacifistas a princípio, mas a repressão policial fez com que se desenvolvesse essa técnica, essa tática que a gente chama de Black Bloc, que nada mais é do que um grupo se reunir vestindo roupas pretas para dificultar a identificação, para simbolizar a luta e luto, e porque a maioria dos integrantes são anarquistas, né? Eu mesmo não sou anarquista, e não quer dizer que todos que integram o bloco sejam anarquistas. Você tem uma diversidade de pessoas que fazem parte da ação, da tática. A única coincidência é que são todos anticapitalistas. Eu acho que é importante dizer que surge como um mecanismo de defesa, assim. Um mecanismo de defesa do trabalhador, do estudante, contra a repressão policial, contra a intervenção estatal, contra as cenas que a gente viu aí, principalmente aqui no Brasil em 2013 e vem acontecendo desde então. Por exemplo, gosto de lembrar da greve dos professores que ocorreu no Rio de Janeiro em 2013, não, 2014. E os Black Blocs não, né? Os participantes, os integrantes da tática participaram da greve ativamente, a maioria estudantes, tinha professor inclusive. E o lema era lá, o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. E a princípio não havia integrantes externos participando da greve dos servidores. Mas a partir do momento que a polícia começou a reprimir, depois da ocupação da Câmara do Rio de Janeiro, isso aí você acha na internet fácil, várias pessoas somaram-se à luta dos professores e teve esse sentimento de revolta e as pessoas começaram a se defender contra a repressão policial. E você acha vídeo no YouTube de professor agradecendo a tática Black Bloc por ter estado lá e defendido os professores. Assim. É indispensável, até desnecessário dizer que obviamente a mídia nos criminaliza, o Estado nos criminaliza. Dizem que é um bando de arruaceiro, vândalo, que só está lá para quebrar, para se emocionar. Não é assim que funciona. O fato de a gente quebrar uma vidraça, a gente sabe que a ação específica de quebrar uma vidraça não tem uma diferença, não tem, até o prejuízo para o banco é mínimo, assim, comparado ao que eles ganham por mês, aquilo dali, a vidraça não é nada. Tanto que no dia seguinte ela já está lá. O que acontece é que aquilo é uma ação midiática, aquilo é uma expressão do sentimento que nós temos dentro de nós, assim, como anticapitalistas, de raiva, de revolta, e a gente exterioriza isso quebrando uma vidraça. E é uma ação midiática, só isso, não tem estratégia por trás. Tanto que não é em todo ato que se quebra vidraça, não é em qualquer manifestação, não é feito de qualquer maneira, assim. Acredito que a maioria dos integrantes não, né, porque não é um grupo organizado, mas a maioria das pessoas que aderem à tática Black Bloc, elas têm já um percurso de militância, assim, pelo menos isso aconteceu comigo, tô falando por mim agora. A gente começa de uma forma pacífica, mas vê que infelizmente isso não leva a nada, você apanha da polícia com os braços erguidos, você é perseguido pelo Estado da mesma maneira, então você tem que se defender, você tem que atacar de volta. E é esse o pensamento que move a tática, assim. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é de um francês, um anarquista francês, que é Black Blocs, né, obviamente, que é esse livrinho aqui.
Ele conta o histórico de luta, ele conta o porquê da luta, mais aprofundadamente, assim, né? Mas é difícil, assim, sabe? A gente sabe que não é impopular, a gente sabe que a mídia criminaliza, a mídia nos taxa por vândalos, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente precisa lutar e precisa ser erguer, assim, mostrar para a classe trabalhadora e para o povo que a gente tem força, assim, e que o poder emana do povo. E que começa assim, com pequenos grupos se resistindo contra a violência e pensando em fazer a diferença. Nem que seja para defender o companheiro do seu lado que está ali protestando por uma causa justa, seja ela greve dos funcionários, seja luta estudantil, seja passe livre, seja o que for, assim. Mas não é só quebradeira, não é só vandalismo, não é só emoção e anarquia não é isso, assim. Eu, como disse, eu não sou anarquista, mas tenho noção de que anarquismo não é isso. Tem diferença entre anarquismo e anarquia. Mas não se trata disso. Infelizmente acontece, sim, de pessoas que não entendem o que é a tática Black Bloc, nem se consideram integrantes da tática no momento ali, na hora, não se veem como, vão lá e vandalizam só para sentir a emoção de quebrar, e muitas pessoas já estão com aquilo engasgado também, já estão com raiva, e também não é por menos, né? Mas não é esse o intuito, assim. O intuito é ter uma linha de frente para defender as pessoas que estão ali se manifestando contra o ataque da polícia, principalmente. E, antes de tudo, anticapitalistas, antifascistas. E é isso aí, assim. Estamos firmes na luta e vamos continuar firme até quando for preciso. Vamos derrubar essa porra toda. A Babilônia vai queimar.